Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar como a gente pode replicar essa nossa barra de navegação aqui, o componente chamado DB Navigator, onde a gente tem uma tabela no banco de dados aqui conectado e a gente pode navegar entre esses registros, tá? Se vocês perceberem, o comportamento padrão dessa barra é o seguinte: você tem registros na tabela e você pode navegar. Se você for andando para frente aqui, quando chegar no final da tabela, se eu tentar ir mais uma vez, ele chega no fim da tabela e desabilita os botões para andar para frente. Só pode ir para os registros anteriores. Se eu vier para aqui, for indo para os registros anteriores, ele vai chegar no começo da tabela e quando chegar no início dessa tabela, ele vai desabilitar também esses botões, tá? Não permitindo que eu fique tentando voltar para um registro se ele já estiver no primeiro. E aqui os botões de salvar e de cancelar eles estão desabilitados. Por quê? Porque eu estou no estado de navegação entre os registros. Eu não estou no estado de inserção de dados na tabela, tá? Ou de edição de dados. Já se eu clicar aqui no botão de mais, para inserir um novo registro, ele ativa os meus botões de salvar e de cancelar. Porque agora eu entrei, aqui vocês podem perceber que ele entra aqui com asterisco, significa que eu estou no modo de edição de dados. Eu poderia editar os dados da minha tabela, tá? Eu estou inserindo, no caso aqui, um novo registro, então estou no modo de inserção de dados, tá? Então, quando eu salvar esse registro, ele vai voltar, tá aqui agora, ele voltou do asterisco, voltou para essa seta, para um ponteiro, né? Dizendo que agora eu estou no modo de navegação entre os registros, tá? Então, uma tabela no banco de dados, ela tem esses estados. Um estado de navegação entre os registros e o estado de inserção de dados, é quando eu estou inserindo dados. Se eu quisesse modificar aqui, ó, um registro desse, e editar alguma informação, ele já habilita novamente, que eu entrei no modo de edição, não é mais um asterisco. Asterisco era para quando estava em inserção, no mais. Aqui, com esse cursor, ele está indicando que está no modo de edição de dados. Então, eu estou com os botões habilitados de salvar ou de cancelar. Se eu cancelar a alteração ou salvar, ele volta para o modo de navegação, que é o ponteiro. E aí desabilita o salvar e cancelar, porque eu estou agora só no modo de navegação, tá? Não estou inserindo nem editando nenhum registro. Então a gente vai replicar esse comportamento aqui. Primeiro fazer a parte de navegação entre os registros, para que ele, quando chegar no final da tabela, desabilite esse, ou quando estiver no início da tabela, desabilite esses botões aqui, tá? E depois a gente vai fazer a lógica para essa lógica de quando tiver inserção ou edição, ele habilitar o salvar e cancelar, e quando tiver em navegação, ele deixar o mais e o menos ativo e desabilitado os outros dois de salvar e cancelar, tá? Então vamos lá entender essa lógica aqui para a gente programar isso. Então, para esse exemplo, eu criei uma tabela no banco de dados com esses campos aqui, tá? Lá no meu banco de dados MySQL, eu criei uma tabela chamada usuários, e nessa tabela eu coloquei o campo ID como chave primária, o campo nome, login e senha, tá? A gente já viu em todas as aulas anteriores, várias vezes, como criar tabelas no banco de dados, então eu não vou recriar essa tabela aqui, para não estender muito a aula, tá? Então, vou supor que você já sabe como criar a tabela, cria lá a sua tabela, um banco de dados e uma tabela dentro dela chamada usuários e faz a conexão aqui com os componentes de acesso a dados, tá? Eu não vou explicar também como fazer essa conexão, porque a gente já aprendeu em outras aulas. Usei o componente connection aqui, componente table, tá? E o data source. Os dois componentes aqui da paleta Fire DAC e esse aqui da paleta Data Access. Então, se você não sabe como fazer essa conexão, dá uma olhada nos vídeos que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, que você vai entender como chegar no ponto de ter uma tabela no banco de dados e os componentes de conexão conectados a esse banco de dados. E esse exemplo também, eu só montei essa tela, você pode também chegar nesse mesmo ponto utilizando o DB Grid aqui, o DB Navigator aqui conectado também ao componente aqui Data Source. E aqui eu inseri botões comuns, tá? E só modifiquei o caption desses botões, certo? Chamando aqui cada botão, modificando a propriedade name, tá? O BT primeiro foi o name desse, o BT anterior. Eu vou explicando, à medida que eu vou explicando o vídeo, eu vou dando o nome de cada botão, tá? Então, isso aqui são botões comuns,
certo? A gente pode elaborar muito o visual disso aqui, a gente pode melhorar muito o visual desse exemplo, certo? Mas aqui eu fiz bem simplista para que você possa entender o conceito, tá? Depois eu vou fazer algumas aulas sobre visual de sistemas, sobre a parte de criação de layouts mais elaborados, de layouts visualmente mais agradáveis, tá? Então a gente vai aprender como criar aplicações com o visual mais elaborados, tá? Que são projetos do tipo, aqui ó, multi-device, que seria projeto utilizando a interface FireMonkey, que é um conjunto de componentes visuais, um conjunto de componentes para criar interfaces que rodam tanto em Windows quanto para a criação de aplicativos para celular e tem recursos visuais muito mais avançados e interessantes do que aplicações do tipo VCL que a gente está criando aqui, tá? Mas isso é assunto para próximas aulas. Então, vamos focar aqui nesse exemplo. Você monta essa tela aqui para que a gente possa começar a nossa aula de hoje, todo mundo desse mesmo ponto, tá? Então cria um exemplo aí com botões da paleta standard, botões normais, e coloca esses captions aí, tá? Nos botões. Então vamos lá. E vamos começar pelos dois botões mais simples, os botões aqui de comando de abrir a tabela e fechar a tabela, tá? Então o nome desses botões é BT abrir e BT fechar. Então vou lá. O nosso componente aqui de acesso a dados, a gente tem a conexão, que o nome dele é conexão, o name, tá? E o componente table, que o nome dele tá TB usuários, certo? Então a gente vai manipular essa tabela daqui, tá? Esse componente para que a gente possa fazer essas funções. Então vamos lá começar pelo botão de abrir tabela. Esses dois comandos eles não estão vinculados aqui a nosso DB Navigator, tá? Eles são comandos que eles são úteis em algumas situações, certo? Na hora que a gente vai criando o sistema. Então, já que eles fazem parte dos comandos de um component table, assim como esses comandos aqui da barra de navegação, eu já vou ensinar também esses dois comandos. Então, para um comando para abrir a tabela, eu vou dar 2 cliques sobre o botão para programar o clique dele, 2 cliques, e eu entro aqui no código e vou referenciar o componente TB usuários, tá? Que é esse meu componente aqui, que é um componente do tipo table, né? Então, TB usuários, eu vou dizer que ele vai executar o comando open. Open, não vou colocar aqui parênteses, sem parênteses, tá? Comando open é o comando para abrir a tabela. E agora o comando para fechar a tabela. 2 cliques no botão, referenciar o componente table, TB usuários, e o comando close. O comando close fecha a tabela. Beleza, então tá aí. Se eu subir aqui o código, eu posso ver que o botão abrir, o clique do botão abrir está programada a função para abrir a tabela, o comando open. E no BT fechar, no clique dele, está programada a função close, para fechar a tabela. Vamos testar isso aí. Beleza. A minha tabela, por padrão, ela já está aberta. Então, se eu clicar aqui no botão de abrir, ele vai tentar abrir a tabela que já está aberta. Isso pode ocasionar um erro. Então, primeiro eu vou fechar a tabela. Fechei a tabela. Veja que ele desabilita toda a barra de navegação e os dados somem da tela aqui. Se eu abrir a tabela, os dados voltam e reativa a barra de navegação. Tá? Então, comando de fechar e abrir. Ok, então os comandos de abrir e fechar a tabela, tá? Eles são úteis em algumas situações onde você pode querer simplesmente dar um refresh na tabela, atualizar os dados da tabela ou fazer com que a tabela se conecte novamente ao banco de dados e puxe os dados atualizados. Então você pode proceder com o fechamento e a abertura da tabela. Enfim, e existem outras situações que a gente utiliza muito esses comandos de abrir e fechar, tá? Então, tá aí os dois comandos. O comando referencia o nome do componente table, ponto .open para abrir e ponto .close para fechar. Então vamos voltar aqui para o design. E agora vamos fazer os comandos para a gente manipular os estados dos botões. Então, como é que eu faço para manipular os estados dos botões de navegação primeiro? Eu vou manipular um evento desse componente aqui, table. Aí eu vou ver aqui na paleta de eventos. E a gente tem um evento chave chamado aqui o evento scroll. Tá? A gente tem o after scroll e o evento before scroll. Aqui, before scroll. O que significa o evento scroll? Esse evento scroll ele acontece toda vez que você navega de um registro para o outro. Tá? Então, só exemplificando aqui.
toda vez que eu navego entre o registro, ó, que eu clico no registro, que há essa troca do ponteiro aqui entre os registros, ele dispara o evento scroll. Tá? Então eu posso manipular o evento antes dele dar o scroll. Por exemplo, se eu clicar aqui no próximo registro, então antes dele pular para o próximo registro, ele executa aquele evento before scroll, que é o antes de andar o registro, tá? E o after scroll, ele é disparado toda vez que eu já passo para o próximo registro, tá? Então, tem esses dois registros, tanto utilizando os botões, esse evento é disparado, quanto clicando aqui nas linhas, tá, da tabela. Então, voltando aqui. Veja um exemplo. Eu vou pegar aqui o componente table e a gente vai programar o evento before scroll, que é o evento antes de mudar de linha, tá? Antes dele pular para a próxima linha ou para a linha anterior. Então, vou dar 2 cliques aqui e vou programar um evento aqui para exibir um alerta na tela, uma mensagem. Show message, e vou colocar aqui uma mensagem. Disparou o evento before scroll, para vocês entenderem a lógica disso aqui, tá? E no evento after scroll, eu vou colocar a mesma mensagem, tá? Ou uma variação da mensagem. Show message, disparou o evento after scroll. Então, acompanha a lógica, tá? Então, no before scroll, quando eu clicar na próxima linha, para ele mudar de linha, ele vai exibir a mensagem de before scroll. E depois que ele pular para outra linha, ele vai exibir o evento de after scroll. Vamos ver isso aqui. Ó, ele já disparou aqui o evento after scroll. Por quê? Quando a tela é exibida, nosso componente table, ele está no primeiro registro. Ele vai sair do início da tabela e vai pular para o primeiro registro. Então, já aconteceu o evento aí, só o fato de abrir a tabela para exibir aqui na tela a primeira vez, ele já dá um evento scroll para o primeiro registro. Então, ele já disparou a mensagem na abertura da tela, tá? Na abertura da tabela. Se eu clicar em outra linha para ele dar um scroll para andar para uma outra linha qualquer, ele vai dar o evento before scroll e não andou ainda na linha, ele ainda está na mesma linha, tá? Primeiro ele dispara o evento before, que significa antes de scroll, ou seja, antes de andar para a próxima linha. Vou dar OK. Ele andou para a próxima linha e agora ele disparou o evento after scroll. Ok? Então, veja que acontece em 2 momentos. O evento before scroll, se eu apertar aqui no botão para ele andar para a próxima linha novamente, quando eu aperto no botão, ele dispara o evento before scroll, que é antes de andar, e depois ele anda e dispara o evento after scroll, depois que ele andou para a próxima linha. Tá? Então, esse joguinho aí com o evento after scroll e before scroll. Before é o antes e o after é depois de andar para a próxima linha. Então, vamos entender aqui o que é que está acontecendo. Beleza. Então, eu vou tirar essas mensagens aqui e a gente vai programar o evento. Deixei vazio aqui os eventos de after scroll e do before scroll. Quando eu deixo um procedimento aqui vazio, um evento desse fica vazio, se eu clicar em salvar, ele vai ver que esses códigos aqui estão vazios, tá? Não tem nenhum código nesses eventos, e ele automaticamente apaga para mim esses eventos. Veja só. Salvei, ele já apagou para mim, deixando somente os outros eventos do botão abrir, clique, e o botão fechar, clique. Tá bom? Então, isso é útil quando a gente não tem uns procedimentos que não estão sendo utilizados, ele já retira para a gente quando a gente salvar. Vou voltar aqui para o design. Então, a gente vai programar o evento after scroll, ou seja, para que após ele andar para um registro, para um próximo registro, ou para um registro anterior, tá? Então, after scroll, após ele fazer o movimento de andar para um outro registro, eu quero fazer a verificação do estado dos botões, certo? Para verificar se a tabela chegou no início ou chegou no fim da tabela, para ativar ou desativar esses botões aqui. Então, vamos lá. Evento after scroll, 2 cliques. Então, qual é a lógica? Toda vez que eu fizer o evento de scroll, ou seja, após eu movimentar entre um registro ou outro, eu fazer uma verificação. Comando if, tá? Para a gente fazer uma condicional.
e vai fazer se, esse if significa o se, né? Se a tabela usuários, ponto, esse comando é off, tá? Significa end of file, tá? Significa fim do arquivo. Então, se a tabela do usuário chegar no fim do arquivo, ou seja, no final da tabela, se esse é off for igual a true, se isso aqui for verdadeiro, se essa condição aqui de chegar no fim do arquivo for igual a true, que é verdadeiro, eu vou fazer o seguinte. Então, se ela chegou no fim do arquivo, eu vou desabilitar os botões de ir para frente, que é o botão próximo e o BT último. Tá? Então, BT próximo, ponto, a propriedade enabled, né? Ela vai receber falso. E o botão último, ponto, enabled, vai receber falso também. Tá? Então, entenda essa lógica. Se a tabela chegar no EOF, que é no fim do arquivo, ou seja, se isso aqui foi essa condição de chegar no fim do arquivo foi igual a verdadeiro, eu desabilito os botões de ir para frente. Se não, vou colocar aqui o else, se não, begin o end do else, eu vou simplesmente colocar como verdadeiro. Vou copiar e colar aqui. Eu coloco como true. O enable desses dois botões vira true. Tá? Então, a lógica é essa. No after scroll, ou seja, toda vez que ele andar para um próximo registro, seja para frente ou para trás, ele faz a verificação se a tabela chegou no final dela. Se ela chegou no final da tabela, ele desabilita os dois botões de ir para frente. Se não, ou seja, se ela não chegou no final, ele habilita os dois botões de ir para frente. E a mesma lógica é fazer para se a tabela chegar no início dela. Tá? Então, se a tb usuários ponto BOF, que significa begin of file, que significa início do arquivo, ou seja, início da tabela, certo? Se após o after scroll, ou seja, após ele andar de registro, ele chegar na condição de chegar no início da tabela, eu vou desabilitar agora os dois botões de andar para trás. Se ela chegar no início, no primeiro registro, eu tenho que desabilitar os dois botões de ir para trás. Então, o BT primeiro, para o primeiro, o enabled dele recebe falso. E o BT anterior, para ele para o registro anterior, recebe falso também. Então, os dois recebem falso se chegar no início da tabela, no BOF, que significa begin of file, no início da tabela. Então, se ele chegou no início da tabela, ele desabilita esses dois botões de ir para trás. Se não, o else, se não, ele vai habilitar esses dois botões. Então, vamos colocar os dois botões como true, verdadeiro, né? A propriedade habilitado, enable significa habilitado, como verdadeiro, tá? Então, salvar aqui. Então, qual é a lógica que está acontecendo? Toda vez que andar de um registro para outro, que a tabela movimentasse de um registro para outro, após o movimento da tabela de um registro para outro, ele verifica. Se a tabela chegou no fim, ele desabilita os dois botões de andar para frente. Se não, ele habilita os dois botões. E se a tabela chegar no começo, ele desabilita os botões de ir para o primeiro e o anterior. E se ela não chegou no começo, ele habilita esses dois botões. Tá? Então, vamos ver o resultado disso aqui, executando. Vamos lá, então veja só. Iniciou-se a nossa tabela. Tá? Quando ele abre a tabela, ele já faz esse movimento de andar para o primeiro registro. Então, ele já faz esse scroll para o primeiro registro. Como ele fez o scroll para o primeiro registro, ele já verificou. Se está no primeiro registro, ou seja, chegou no início da tabela, ele já desabilita os dois botões de ir para trás. Então, se eu for andando aqui, ó, vou utilizar esse aqui que a gente não programou o botão de andar aqui, ó. Então, andei para frente aqui, ele já habilitou esses dois aqui. Se eu andar para trás, ele chegou no primeiro registro, mas ele ainda não está no início da tabela. Se eu andar para trás mais uma vez, ele chega no topo da tabela, no início dela. E aí ele desabilita os botões. Tá? Então, vamos andando para frente. Quando chegar no fim, ele desabilita os botões de ir para frente, tá? Então, está feita aí a lógica. Mesmo que eu clique aqui e tente ir para frente novamente, ele desabilita. Se eu clicar no primeiro
ele habilita novamente, né? E se eu tentar voltar mais um, ele não vai mais, tá bom? Então a lógica dos botões de navegação está feita. Vamos agora fazer a lógica desses botões aqui, ó, para que o salvar e cancelar fique desabilitado, igual isso aqui, e quando eu clicar no mais, ele habilite os dois botões aqui. Beleza? Então vamos lá. Então a lógica, aqui agora a gente vai programar o estado desses botões, certo? Então toda vez que a tela for exibida, por padrão, ele vai estar no estado de navegação, que é com essa setinha aqui, ele vai estar no estado de navegação entre os registros. Então, o salvar e o cancelar tem que começar como desabilitado. Tá? Então, ele tem que começar como enabled, como falso. Tem que estar desabilitado, certo? Então, ele aqui não exibe o desabilitado enquanto a gente está editando. Eu marquei como desabilitado lá, mas ele não desabilita aqui. Só quando executar que a gente vai ver o estado inicial dele. Tá? Então, coloquei aqui por padrão, ele vai iniciar desabilitado o salvar e o cancelar. Quando eu clicar no insert, no inserir, ou só no inserir, na verdade, ele vai entrar no modo de inserir dados. Aí eu vou habilitar o salvar ou cancelar. Então vamos nessa. Vamos lá fazer o botão de inserir, o código de inserir. Tá? Então essa lógica aqui eu vou trabalhar. Quando eu inserir um novo registro, eu vou desabilitar o inserir e o deletar e habilitar o salvar e o cancelar, certo? Então vamos lá. Dá 2 cliques no botão inserir. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o botão inserir. Quando eu clicar no botão inserir, eu pego o próprio botão inserir na propriedade enable e boto como falso, para desabilitar ele. E o botão de deletar também como falso, porque eu não posso deletar um registro enquanto eu estiver no estado de inserção de dados. Tá? E preciso habilitar o botão de salvar, bt salvar, enabled recebe true, verdadeiro, e o botão de cancelar, também habilitar ele. True. Ok? Então, simplesmente desabilitei o inserir e o deletar, e o salvar e cancelar eu habilitei. Vamos testar isso aqui. Isso tudo ao clicar no botão de inserir. Vamos testar isso aqui. Se eu clicar no botão de inserir, ele habilita o salvar e cancelar e desabilita o inserir e o deletar. Tá? Então, eu preciso agora fazer o restante do comportamento aqui dos outros botões. Programar os outros 3 botões para que aconteça a mesma coisa. Mesma lógica vai ser aqui no salvar. Quando eu clicar em salvar, ele desabilita o salvar e cancelar e habilita novamente o inserir e o deletar. Vamos lá, botão salvar, 2 cliques nele. E a gente vai repetir esse mesmo código aqui, modificando só os valores. Certo? Então, eu vou desabilitar, ou vou habilitar, desculpa, o inserir e o editar, quando eu clicar no salvar, e desabilitar o salvar e o cancelar. Tá, beleza. Então fiz só o inverso agora. Quando clicar no botão de salvar, ele habilita o inserir e o deletar novamente, e o salvar e o cancelar volta para falso, para desabilitado. Vamos testar isso aí. Então, clicou em inserir, ele desabilita os dois e habilita o salvar e cancelar. Clicou no salvar, ele volta a habilitar e desabilita os outros dois. Agora fazer isso no cancelar também, né? Porque cancelar a gente não fez nada. Clica nele e não acontece nada. Vamos programar o botão de cancelar também aqui. Então, o código do cancelar é similar ao código do salvar. Então, eu posso vir aqui no botão salvar, no clique dele, e copiar o código. Seleciono, Ctrl C, e venho aqui no BT cancelar e vou Ctrl V para colar o mesmo código que é similar ao do botão de salvar. Né? Ele habilita novamente o inserir e o deletar, e o salvar e cancelar ele desabilita. Então vamos testar aí. Ok, então inserir, ok, o salvar desabilita e habilita aqui, inserir novamente e o cancelar, mesma lógica. Então está funcionando aí de acordo, tá? Então eu só programei a lógica dos botões habilitarem e desabilitarem. Eu não ainda inseri o comando para que ele realmente, de fato, insira aqui ó, um novo registro na tabela, tá? Então vamos fazer isso agora. Vamos voltar aqui no código visual. Então vamos programar aqui o botão de inserir para que, além de habilitar e desabilitar os botões,
ele agora faça a operação de inserir um registro na tabela também. Então, 2 cliques no botão inserir, ele volta aqui para o meu código. Então, além de habilitar ou desabilitar os botões, ele vai pegar a tabela usuários, tb usuários, ponto, e dar o comando append. Comando append significa que ele vai inserir um novo registro na tabela, tá? Entrando no modo de edição de dados, inserção de dados. Vamos testar esse comando aqui. Então agora, quando eu clicar em inserir, além de desabilitar os botões, ele já vem para o final da tabela e insere um novo registro, tá? Então o comando de inserir já está finalizado. Ele já desabilita e habilita os botões e já está dando um comando para inserir um novo registro na tabela. Então vou cancelar aqui. Vamos fazer agora o comando de salvar e o de cancelar. Beleza, então agora o comando de salvar, 2 cliques. Além de trabalhar os botões, vamos dar o comando na tabela. Tabela usuários, ponto, comando post. É o comando de salvar os dados na tabela, tá? Os dados que estão sendo modificados ou inseridos, tá? Então o comando post. E agora o comando de cancelar. 2 cliques no botão de cancelar. E além do código de mexer nos botões habilitar ou desabilitar, tb usuários, ponto, cancel. É o comando de cancelar os dados, tá? Seja numa edição ou seja na inserção dos dados. Salvar e vamos testar esse resultado final. Clicando em inserir, ele insere aqui um novo registro em branco. Se eu clicar em cancelar, ele cancelou a inserção do registro. Inserir, então eu posso preencher alguma informação aqui, preencher Maria 789. E clicar em salvar. E aí ele salva os dados na minha tabela e volta o estado dos botões. Beleza. Então inserir, salvar e cancelar funcionando. Falta só o botão de deletar. Tá? E o comportamento do botão deletar é diferente. Porque ao clicar em deletar, ele não precisa desabilitar ou habilitar nenhum botão. Ele só deve o quê? Exibir uma mensagem na tela pedindo uma confirmação se a pessoa realmente deseja excluir o registro que está marcado aqui na tabela. Tá? Então vamos fazer o comando de deletar agora. Vamos dar 2 cliques aqui no botão de deletar para programar ele. E aqui a gente vai pegar a tabela usuários e o comando é o comando delete. Delete, tá? Comando delete. Isso aqui seria o suficiente para ele deletar um registro da tabela. Só que ele não vai fazer, se a gente deixar só esse comando, ele vai simplesmente deletar o registro da tabela e não vai nem perguntar se a pessoa deseja deletar realmente. Veja só, vamos fazer um teste assim. Deixando somente o comando de deletar, se eu clicar num determinado registro aqui, João, e clicar em deletar, já sumiu o registro. Ele nem pergunta uma confirmação. E isso é perigoso, né? Porque às vezes a pessoa clica acidentalmente no botão, é indicado que ele tem uma confirmação antes de deletar, tá? Para garantir que a pessoa não vai deletar por acidente. Assim como acontece aqui nesse botão de menos. Ele dá uma confirmação, que é o padrão que já vem em inglês, é o padrão da tabela. A gente pode personalizar essa tela daqui. Então vamos lá fazer agora a confirmação desse botão. Então, ao invés de rodar já o comando de delete direto, vamos fazer a confirmação aqui, uma janela de confirmação. Esse comando de janela de confirmação, eu já tenho uma aula específica, eu também vou deixar na descrição do vídeo, tá? Uma aula que fala especificamente sobre esse comando de caixas de mensagem na tela, certo? Então vai ser basicamente um comando condicional para verificar se a pessoa deseja ou não excluir. Então vamos executar o comando application.messagebox, que é para exibir uma caixa de mensagem na tela com a seguinte mensagem: deseja realmente deletar o registro. Tá? Então, vem a frase, ou seja, a mensagem que eu quero de confirmação, vírgula. Vou até fechar aqui essas janelas para ficar mais espaço aqui na tela, vírgula. Agora vem o título, atenção, o título da caixa de mensagem na tela,
E por último vem o ícone e os botões que eu quero que sejam exibidos nessa caixa de mensagem. Então vai ser o MB, o ícone question, tá? Para exibir o ícone de interrogação, mais o MB, o botão sim, não, yes ou no, tá? Os botões de sim ou não. Então, isso aqui eu estou fazendo uma verificação, comando if, né? Se ele vai exibir a mensagem e a pessoa clicar no botão chamado MRES, que é o botão de retorno que ele vai dizer para a gente. Se a pessoa clicar no botão sim, ele vai retornar esse comando para a gente, MRES. Então, se o comando que essa mensagem aqui retornou para a gente foi igual a MRES, significa que a pessoa clicou no botão de sim. Se a pessoa clicou no botão de sim, aí sim eu vou chamar o comando da tabela usuários.delete. Tá? Então, se a pessoa clicar em não, ele simplesmente fecha a caixa de mensagem por padrão e não executa comando algum. Mas se ele clicar no botão de sim, ele vai fazer o comando de deletar o usuário. Beleza, então vamos lá, executar. Fazer o teste aqui, clicar em César e deletar. Agora sim, atenção lá, foi o título que eu coloquei, o ícone de interrogação e desejo realmente deletar o registro, sim ou não. Vou clicar em não. E ele não executa nada, ele não exclui o registro. Se clicar em deletar novamente, e agora eu vou clicar em sim, aí sim ele executa o comando e exclui o meu registro da tabela. Então está aí funcionando os 4 comandos, de inserir dados, de cancelar, o de deletar, funcionando, o de salvar, e agora faltou o comando de navegar entre os registros. A gente só fez a lógica para habilitar ou desabilitar, né, após o scroll, certo? Mas falta agora a lógica para que eles realmente, quando clicar, eles andem, os registros andem para o próximo registro aqui. Então vamos lá. Volto aqui no F12 e o comando para ele ir para o primeiro registro da tabela. Qual é o comando? 2 cliques aqui no botão. O comando é tabela de usuários, pega a tabela usuários e o comando para ir para o primeiro registro é o first, significa primeiro, tá? Ok. Agora, o comando para ir para o registro anterior, 2 cliques, tb usuários e vai para o registro prior, que significa anterior. O próximo registro aqui, 2 cliques, tb usuários, é o comando next, tá? O comando next vai para o próximo registro da tabela. E por fim o comando para ir para o último registro, 2 cliques, bt usuários, tb usuários, ponto last, que significa último, tá? Para o último registro. Então agora deve estar completa a nossa barra. Executar aqui e agora sim ele vai navegar entre os registros, vai para o próximo. Se eu andar mais uma vez, ele tenta ir para o último, não tem mais registro, ele desabilita. Se for para o anterior, ok. Então vou inserir um novo aqui. Vou chamar aqui de João 789, salvar, salvando, beleza. Agora for para o anterior, está funcionando, para o próximo, pular para o primeiro e pular para o último. Ok, então está funcionando aí. Ó, tudo direitinho. Deletar, funcionando também. Inserir, fechar a tabela, abrir a tabela. E aí chegamos no resultado final, tá? do nosso exemplo. E, enfim, foi feito o código de cada botão, tá? Sugiro que vocês façam esse exemplo prático, passo a passo, vai vendo cada parte, analisa o código aí, faz a replicação do código no seu computador, tenta replicar o exemplo completinho para você chegar nesse resultado e tenta principalmente, aqui ó, tá todo o código, tá? Então você pode analisar cada código, veja o bt abrir, no clique do bt abrir ele faz o quê? Pega o componente table e dá um comando open. No bt anterior, no clique, ele roda o comando para ir para o registro anterior, prior, né? E assim vai. Você pode ir analisando o código de cada botão desse, certo? Vai analisando o que é que está acontecendo e tenta entender a lógica que está acontecendo aqui, tá? É muito importante que você não só replique o exemplo, que você copie o exemplo no seu computador e faça funcionar. É interessante que você entenda
o que está acontecendo aqui nesse código. Se você não entendeu, eu estou à disposição no grupo do Telegram para a gente tirar dúvidas de forma mais direta, tá? Ou você pode deixar um comentário aqui no vídeo do YouTube, ou você pode simplesmente no grupo do Telegram, se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, tem um link na descrição do vídeo, pode entrar no grupo do Telegram e a gente vai conversando e trocando ideias para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, tá aí a lógica completa do nosso exemplo replicando o DB Navigator, certo? Então, também tem um link na descrição do vídeo de como fazer aqui a parte da conexão com o banco de dados, tá? E no mais aqui, esse exemplo foi utilizado os botões comuns, certo? Vocês podem utilizar esses mesmos comandos, só que utilizando ícones aqui ao invés de um botão simples desse, tá? Botando ícones nos botões. Enfim, fazer um visual bem mais elaborado, tá? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido esse exemplo e até a próxima aula.